Já está no ar o Mudando de Vida, o programa da Catedral da Família. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. A vida é feita de momentos preciosos que devemos proteger, e estar preparado para o futuro é uma forma de garantir a segurança e a tranquilidade de quem amamos. Nós da Sociedade New Life, há mais de 22 anos, estamos preparados para este momento de despedida. Com planos de assistência funeral com direito a jazigos ou cremação e preços que com certeza cabem no seu bolso. Garanta já a tranquilidade que sua família merece. Ligue 98110 7377. Sociedade e Funerária New Life. Estamos felizes em apresentar a nova campanha W Fibra completa para você, com uma marca forte e imponente, além de outros serviços que já oferecemos, como WTV, jornais, novelas e entretenimento. Agora também você pode ter acesso aos melhores streams do mercado, como Globoplay, Telecine e Premiere. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou site e vem CW Land. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para o número 1 da cidade. Vem! Belém Sorriso, a clínica odontológica que conquistou a cidade. E o próximo sorriso mais lindo de Belém será o seu. A LCM Rastreadores traz a tranquilidade que você precisa para o seu veículo. Seja carro, moto ou frotista, garantimos localização em tempo real, rota percorrida pelo veículo, alerta de partida, mapa com tempo do trajeto, velocidade e ainda identifica se o veículo está ligado, parado, desligado ou em movimento. Ligue pra gente 2121 6122 ou 987 11 1938. Aproveite os nossos planos a partir de R$ 49,00 mensal. LCM Rastreadores. Mais segurança pra você. Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito.
Hoje é segunda-feira e que Deus te dê uma semana muito abençoada. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, nós temos um encontro marcado. Agora, chama toda a família para frente da TV, porque Deus vai falar com você. Segundo livro de Reis, no Velho Testamento, capítulo 4, verso 1 em diante. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Tá difícil achar, né, irmão? Vou dar um tempinho para você. Procura aí. Procura aí, que só quem acha Reis é quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia vai ficar mexendo aí, não vai achar nada. A próxima vez, procure conhecer mais a palavra do Senhor. Segundo Reis 4, de 1 em diante, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Diga comigo, clamou. Ela clamou dizendo: meu marido, teu servo, teu discípulo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? O que é que eu posso fazer por ti? Dize-me, que é que tu tens em tua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e coloca o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao profeta Eliseu, e lhe disse o profeta: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o tema, o valor de uma mulher esquecida. A história, muitas das vezes, na Bíblia, registra o nome de reis, de generais de guerra, de líderes, patriarcas, profetas, pessoas importantes da história bíblica. Mas Deus também escreve capítulos extraordinários, através de pessoas simples. Diga, pessoas simples, pessoas anônimas e aparentemente esquecidas, como é o caso dessa mulher. Essa mulher, ela é narrada na Bíblia, e a Bíblia nem sequer registra o nome dela. Apenas diz que ela é uma mulher viúva, esposa de um discípulo dos profetas. Daquela época havia em Samaria escolas de profetas, e ele participava desse treinamento com Eliseu. E ela era viúva, pobre e endividada. E naquela época, quando não se podia pagar as dívidas, pela cultura do comércio da época, a pessoa poderia perder até os seus filhos, caso não pudesse pagar as dívidas.
E era o caso dessa mulher. Humanamente falando, ela era para aquela sociedade uma mulher invisível, sem marido, sem recursos, sem voz, como algumas, talvez aqui. Talvez algumas mulheres que estão aqui vivem essa experiência de ser uma mulher esquecida. Seus filhos não lhe telefonam mais, pessoas que você pensava que eram suas amigas não são mais, pessoas que outrora você foi bênção para elas, hoje não reconhece o que você fez por ela. E talvez a sua crise seja tão forte, até que te leva a pensar que Deus esqueceu de você. Mas aquilo que parece insignificante para a sociedade, no caso dessa mulher, ela era preciosa para Deus. Essa história revela algo muito forte, muito poderoso. Deus vê valor onde o mundo não vê. Mesmo sem nome na história, aquela mulher se tornou protagonista de um milagre extraordinário, diga glória a Deus. E nesse Dia Internacional da Mulher, essa história nos ensina que uma mulher nas mãos de Deus pode transformar, irmãos, escassez em milagre, amém, irmãos? Pode transformar dor em provisão, pode transformar esquecimento em testemunho de vitória. Isso pode e com certeza vai te levar a crer que mesmo você esteja vivendo esse sentimento de abandono, Deus tem o poder de fazer da sua vida um verdadeiro milagre. Deus tem o poder de pegar a sua vida, que hoje é esquecida, e te colocar por cabeça em destaque nessa terra. E neste dia eu quero trabalhar em cima desse texto, porque ele está recheado de algumas verdades. Eu quero citar apenas 4 verdades importantes sobre essa mulher esquecida. Mas antes de eu começar a falar sobre essas 4 verdades, eu quero exortar aqui os homens. O marido dessa mulher não se preparou para a partida. Ele não se preparou para deixar alguma coisa para os seus filhos, para a sua esposa. Ele talvez não soube gerir as finanças de casa, ou não teve pegada para buscar sustento para a sua família, e de repente ele morre, e deixa a sua família desprotegida, especialmente nessa questão financeira. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, que deve ser o provedor da tua casa. Aprenda uma coisa, que há tempo que a gente ganha muito, há fases da nossa finança que a gente ganha muito, existem fases que a gente ganha pouco, e existem outras fases que nós não ganhamos nada. Por isso, quando você estiver vivendo um tempo de abundância, pense no futuro, pense nos seus filhos, pense de uma forma que você consiga deixar algo para a sua família. Essa é a responsabilidade de um homem provedor, de um homem que se preocupa com as gerações que virão da sua família. Então, quando você estiver ganhando muito, pense nisso. Tem muita gente que já teve chance de ter reservas financeiras, teve possibilidade de ter uma boa grana guardada para fazer novos investimentos, mas infelizmente gasta tudo que ganha. Se ele casou com uma mulher também nessa pegada, os dois vão para o buraco. Então eu quero te incentivar, meu querido provedor dessa família, quando você buiar, irmãos, guarda, faça reservas, porque os seus filhos não pediram para nascer, eles nasceram. Você tem que treiná-los para não depender de você, é verdade, mas no início da vida deles é importante vocês ajudá-los. E se você morrer, como vai ser a sua esposa, seus filhos? É o caso desse profeta aqui, que não teve o cuidado de deixar algo
para sua família, e chegou o caos tão forte que os filhos poderiam ter sido vendidos como escravos. Voltando ao tema, 4 verdades que eu quero compartilhar desse texto sobre o tema de uma mulher esquecida que tem valor diante de Deus. Primeira verdade, diga comigo: Deus ouve o clamor de uma mulher esquecida. Diz o verso 1: certa mulher clamou, diga clamou, a Eliseu. A primeira atitude dessa mulher foi clamar. Ela não se conformou com a tragédia. Quando teve a possibilidade de falar com o homem de Deus, ela clama. Ela não se entrega ao desespero, nem o abandono. Ela levou a sua dor no lugar certo. Escute, há momentos em que a mulher enfrenta lutas que ninguém vê, pressões dentro de casa, preocupações com os filhos, crises financeiras, dores emocionais e às vezes dores silenciosas. Mas a Bíblia mostra nessa história que Deus nunca ignora o clamor de uma mulher que confia nele. Amém, meus irmãos? Quando uma mulher ora, algo poderoso começa a se mover no mundo espiritual. Quando a sociedade esquece uma mulher, Deus começa a escrever um novo capítulo se ela clamar. A dor de uma mulher esquecida na terra que clama nunca passa despercebida diante do Deus no céu. Por isso, querida, se você quer ver um milagre na sua vida, na sua família, seja uma intercessora, seja uma mulher que clama, uma mulher que dobra os seus joelhos, uma mulher que acorda mais cedo para buscar a Deus, uma mulher onde é um exemplo em casa, como uma intercessora. Isso é importante, porque se você estuda a palavra de Deus, você percebe o quanto Deus é capaz de fazer na vida de uma família quando encontra alguém que clama. Então seja uma mulher que ora. Essas suas dores, essa escassez que você está vivendo, essa experiência angustiante que você está passando, procura avaliar se você realmente tem clamado a Deus. Se na sua agenda, esse aperto do coração tem te levado aos pés do Senhor. Que não adianta nada você viver uma experiência de esquecimento, de escassez, de dor profunda e muitas das vezes silenciosa, e você ficar quieta no canto. Levante um clamor todo dia. Levante um clamor todo dia nessa terra, que o Deus do céu vai te atender em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Segundo lugar, segunda verdade, repitam por favor: Deus transforma o pouco de uma mulher em milagre. Diz o verso 2, que Eliseu pergunta para ela: o que é que eu posso fazer contigo? O que é que você tem em casa? E ela diz rapidamente: eu não tenho nada. Mas logo depois ela corrige: olha, eu lembrei, eu tenho uma botijazinha de azeite. Aquilo que ela considerava quase nada, Deus considerava o começo de um milagre. Se você entender isso, você não imagina o que Deus pode fazer com o pouco que você tem. Eu me lembro uma vez que nós começamos a projetar o crescimento da nossa igreja, e Deus colocou no nosso coração o desejo de comprar as casas aqui da Barão, que dava colado com a igrejinha, e nós começamos a clamar por isso. E eu me lembro que nós compramos a primeira casa, foi a menor de todas. Ela não tinha, eu acho, 3 metros, ou no máximo 3 metros e 20 centímetros de largura, era um filete de casa. E nós compramos a primeira casa da Barão. Desse lado aqui já tínhamos raspado tudo. Aí começamos a olhar para lá.
Aí eu contei para a igreja, fizemos uma festa maravilhosa, celebrando a conquista, e teve uma irmã, que ela até já morreu, graças a Deus. Sabe o que ela disse? Esse pastor é muito animadinho, uma casita dessa, ele faz esse barulho todo, é porque ela desconhece o que está na Bíblia. A Bíblia diz que não despreze os pequenos começos. Isso que você acha pouco na sua mão, coloca na mão de Deus para você ver. Clame a Deus e ofereça o que você tem. Para essa mulher dessa história não era nada, disse, eu não tenho nada. Lembrei, tenho sim um pouquinho de azeite. É tudo que Deus precisa para começar o milagre na sua vida. Na prática, é não murmurar e sim clamar. Na prática, é não reclamar e sim colocar diante de Deus. Quantas pessoas passam o dia murmurando com relação ao pouco que ganha, o pouco de talento que tem, a pouca habilidade que recebeu, e emborca nesse processo de incredulidade, e isso gera um ambiente onde Deus não pode agir. Essa mulher é salva pelo filete de raciocínio que ela teve lógico. Disse, olha, eu tenho algo, eu tenho um pouco de azeite. Deus não precisa de muito para agir. A Bíblia ensina isso. Um cajado na mão de Moisés abriu o mar vermelho, diga glória a Deus. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus alimentou 5.000 pessoas, diga glória a Deus. E uma botija de azeite, ele fez um milagre extraordinário que eu vou detalhar já já para vocês, que tirou aquela família da miséria e se tornaram empresários. O azeite era algo valiosíssimo, como o trigo naquela época. Quem tinha azeite podia vender com facilidade, era dinheiro certo. E Deus pega aquela botija e faz aquela família prosperar. O milagre começa quando colocamos nas mãos de Deus aquilo que ainda temos. Muitas mulheres pensam, eu não tenho nada, ou tenho pouco, minha força é pequena, não tenho conexões, não tenho para quem pedir, minha influência na sociedade é limitada, ninguém se lembra de mim, estou aqui nessa situação. Querida, clame e coloque esse azeitezinho na mão de Deus. Ele vai abrir uma porta que você nunca imaginou que Ele poderia abrir. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Deus transforma escassez em abundância. É isso que Ele faz. Então não fique esperando uma grande porta abrir. Mesmo a porta sendo pequena, entre por ela em nome de Jesus. Pegue o pouco que você tem, esse comércio pequeno, esse negócio pequeno, esse emprego que você tem, que é pequeno, clame a Ele, coloque isso na mão dEle, consagre a Ele as suas finanças, seja fiel a Ele, e Ele vai te colocar por cabeça e te tirar de cauda em nome de Jesus. Terceiro lugar, terceira verdade, diga comigo, uma mulher esquecida, com fé, transforma, diga transforma, sua casa em um lugar de milagre. Diz o texto, no verso 4, 3 e 4, que ela pede e manda os filhos pedirem vasilhas emprestadas da vizinhança, vazias, e os meninos saem e conseguem emprestadas, porque ninguém tinha azeite, sobrava vasilha na vizinhança toda, botijas, eles levam para dentro da casa dela, diz a Bíblia que ela fecha a porta, pega um pouco de azeite, e começa a despejar nas vasilhas. O milagre dessa mulher não aconteceu no templo, não aconteceu na praça pública, esse milagre aconteceu dentro da casa dela, diga glória a Deus.
Deus decidiu transformar aquele lar em um lugar de milagres. Isso nos ensina algo poderoso. Quando uma mulher decide obedecer a Deus, sua casa se torna um ambiente de milagres. Diga glória a Deus. Deus muitas das vezes começa grandes milagres dentro da nossa casa. Nossa casa tem que ser um lugar de milagres, de clamor. Mas infelizmente, na casa de muitos cristãos, tem sido diferente. Casa de confusão, casa de contendas, casa de bagunça, casa onde não se ora, casa onde Deus não é celebrado, casa onde Deus não é glorificado. O ambiente familiar, a conversa familiar, não tem nada de Deus. As formas como as pessoas das casas tentam resolver seus problemas, não tem nada do Evangelho de Jesus. São casas divorciadas do cristianismo. As pessoas frequentam a igreja, mas aquela casa não é uma casa de milagre, não é uma casa de adoração a Deus, não é uma casa onde Deus é honrado. Pelo contrário, são casas de péssimo testemunhos para a vizinhança. São pessoas com comportamentos completamente diferentes do Evangelho. São famílias que se atacam, se machucam, se acusam, se cutucam, e não é um lugar onde Deus habita. Então, uma mulher esquecida pode transformar a sua casa num ambiente de transformação, num ambiente de milagres. Foi o que essa mulher fez. Aonde tinha escassez, aconteceu abundância. Aonde tinha falta, gerou a provisão de Deus, porque ela obedeceu a ordem do profeta. Ela clamou e seguiu a orientação do profeta, entrou na sua casa, fechou a porta, e dentro da casa dela aconteceu um milagre. Às vezes você faz desse lugar um lugar místico e acha que Deus só opera aqui. Deus deseja operar muito mais na sua casa, na sua família, no seu quarto, na hora do jantar, na hora do café, na hora do almoço. Deus precisa ser honrado, celebrado. Temos que criar o ambiente do milagre na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente secreto, na nossa intimidade, para que Deus manifeste a sua glória. Porque senão você vai ser um religioso, vem na igreja, e quando sai daqui, não tem nada de Deus, nada de Deus. Você quer saber onde Deus realmente habita, onde Ele quer fazer grandes milagres? É na sua casa. Então encha a sua casa de Deus. Então você vai ser religioso, você vai abraçar uma religião. E se você está atrás de religião, procura outra igreja. Aqui não tem nada de religião, aqui tem Jesus de Nazaré. Aqui tem palavra, tem um cristianismo. É claro que nós não iremos acertar todas, somos pecadores, mas o pecado na vida do cristão é exceção. A briga com a esposa, com o marido é de vez em quando, e olhe lá. Mas tem uns casais de manhã, irmão, que, meu amigo, parece dois demônios. A casa é só confusão, a casa é só guerra. A forma como as pessoas se tratam não tem nada de Jesus. Uma vez eu vi uma cena, foi na outra igreja, tinha uma escadinha, na igreja de 2.000 lugares, uma criança estava com a sua mãe, ela veio descendo com a criança, na escadinha, a criança tropeçou e caiu. Eu estava vendo a cena, eu pensei que a mãe, meu filho que se machucou, não. Nem bem a criança foi caindo, ela foi para prestar atenção. Imagine um lugar onde tudo é diferente, onde você pode sorrir, cantar e se alegrar. Esse lugar existe. Venha nos fazer uma visita na Catedral da Família e receba a sua bênção.
Deus tem o melhor para você e sua família. Participe da Quarta-feira da Vitória com o pastor Lourival Pereira e veja a sua vida transformada pelo poder de Deus. Esperamos por você. Catedral da Família, um lugar feliz de viver.